vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Agora melhorou, agora você pode celebrar o nome do Senhor. Meu Deus! Agora vai, glória a Deus. Porque todo culto, eu não sei pra você, todo culto pra mim é um ensaio pra cantar lá no céu. Aí às vezes eu chego, olho o coral e eu falo, Jesus, é esse coral que vai cantar pra ti? Meu irmão, você vai cantar no coral, daqui a pouco um coral lindo. Tem que estar preparado em nome de Jesus, amém? Que bom, agora ficou bonito esse coral. Pode tomando. Não, fica de pé para ler junto comigo antes de você sentar, por favor. Ô Michele, você sabe aquele louvor que diz assim? Que é assim, ó, esse som não vai, você sabe? Esse som não vai parar, e a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, esse som não vai parar, e a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, esse som não vai parar, e a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. diga, Santo. Cantemos a canção que não envelhece no céu. Você vai cantar isso, meu irmão? Santo. Obrigado, Jesus. Santo. E toda a terra. E toda a terra está cheia da sua glória. Santo. Glória a Deus. Gostei, Michele. Muito bom. Muito obrigado. Glória a Deus. Obrigado, cara. Gente, esse coral agora tá bonito. É porque Jesus depois vai me cobrar. Você é pastor e não ensaiou a igreja para cantar no céu? Aí vai dar problema para mim, imagina. Então vamos fazer bonitinho. Gente, eu quero ler com vocês Daniel, capítulo 5, versículo 1. Ainda de pé, depois você vai tomar o seu assento. Daniel, capítulo 5, versículo 1. Eu tenho orado muito por essa manhã. Hoje eu quase não dormi, passei a noite inteira em oração pela manhã também, porque essa é uma palavra muito forte, é uma palavra de despertamento para a igreja, de despertamento para você. E hoje quando eu acordei, quando eu entrei no culto pela manhã, eu falei, meu Deus, que batalha, exatamente porque eu sei que hoje Deus vai abrir os seus olhos. Vai abrir os seus olhos e você vai começar a enxergar coisas novas em nome de Jesus, amém? Daniel capítulo 5, versículo 1 diz assim: Belsazar, aqui na tradução, deixa eu ler a tradução daqui. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho diante deles. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu pai Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei, os seus nobres, as suas mulheres e concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei, os seus nobres, as suas mulheres e concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Diga misericórdia. Próximo versículo. De repente, apareceram os dedos de mão humana, que começaram a escrever diante do candelabro no reboco da parede do palácio real. O rei observou a palma da mão enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido e os seus pensamentos o assustaram. As articulações dos seus quadris se deslocaram e os seus joelhos batiam um no outro. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que lê essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e governará sobre 1/3 do reino. E você diz: amém. Vamos orar por essa palavra? Senhor, meu Deus soberano Pai, eu quero te agradecer por essa manhã abençoada. Eu quero te agradecer pelo Senhor ter trazido em paz cada um dos seus filhos. Eu peço, Pai, que o Senhor não se cale essa manhã. Fala conosco, porque nós queremos ouvir a Tua voz.
Desperta a tua igreja, Pai. Traz a tua palavra que é viva e eficaz. Traz a tua palavra que nos corta como uma espada, Pai, mas é para transformar o nosso coração e a nossa vida. Entra lá no profundo da alma, do espírito, do coração de cada um, Pai, trazendo a mensagem e revelando aquilo que o Senhor quer com autoridade. Fala com o teu povo essa manhã, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. E você diz, amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Tadinho, tem uns dois aí que gostam de aplaudir, ficaram sozinhos. Vamos aplaudir junto com eles, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, gente. Não cabe mais ninguém nessa igreja, que coisa linda. Vocês que estão colados na parede, Deus abençoe vocês. A gente ama vocês. Perdão, daqui a pouco fica melhor. Mas tá tudo lindo. Vamos celebrar por tudo que Deus tem feito aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero compartilhar essa palavra de Daniel. Daniel, para mim, é um livro que é necessário para todo cristão. E eu acho que todo mundo precisa estudar o livro de Daniel. Para mim, ele aponta muito para os evangelhos de Jesus. E eu acho que se você ler Daniel, ler Apocalipse, você vai entender bastante que os dois estão de alguma forma ligados e conectados. E eu quero só que você imagine essa cena comigo. Então vem aqui comigo, olha para mim, porque hoje vai ser igual aquelas séries de Netflix. Se você perder um capítulo, você não entende o outro. Então fica ligado aqui na continuidade para você entender toda a palavra e o que Deus quer falar com você. Se você trouxe algum amigo, amiga que gosta de conversar, fala com ele agora não. Desliga o WhatsApp, desliga a linha. Mais tarde a gente conversa em nome de Jesus, amém? Esse capítulo de Daniel, capítulo 5, narra uma história muito interessante. E quando eu leio o versículo, eu já começo a tremer. Eu não sei você, mas quando eu leio essa palavra, eu já começo a tremer, porque é muito forte. Conta a história de um rei da Babilônia. Na verdade, ele não era bem o rei, mas ele era encarregado do rei enquanto o rei estava fora. Então ele estava naquele momento reinando e governando aquele lugar. A Babilônia era o governo mais forte, era o lugar mais próspero, mais rico. Então vem aqui comigo para você entender. A Babilônia tinha muralhas gigantescas, eles tinham portas de bronze, eram muito fortes e muito poderosos. Eles tinham comida para ficar muito tempo lá dentro daquelas muralhas, ou seja, se qualquer inimigo cercasse eles durante muito tempo, eles conseguiriam ficar resguardados e guardados dentro daquele lugar. Por dentro do reino deles passava o rio Eufrates. Então por dentro de onde eles moravam, eles tinham rio, tinham bebida, tinha alimento, ou seja, tudo que eles precisavam estava lá. Então além da segurança e das muralhas que eles tinham ao redor, eles tinham comida, tinham bebida e tinham tudo que eles precisavam. Era o governo mais próspero, mais rico e a nação mais forte daquela época. E nesse momento nós temos Belsazar como essa figura que está governando. E Belsazar então dá uma festa para 1000 pessoas. Quantas pessoas? Aqui fala que tinha 1000 convidados. Era muita gente ou não, gente? Não era uma festa intimista. Ele convidou várias pessoas. Naquele dia ele quis mostrar o seu poder, a sua glória, o seu ego. Aí ele chamou as concubinas, chamou todo mundo que ele queria e começou a fazer uma festa ali. E no momento daquela festa, imagina comigo, ele manda buscar as coisas do templo. Ele manda buscar as taças, as coisas de ouro, de prata que ficavam no templo de Deus. E ele manda buscar para eles beberem vinho e para eles celebrarem usando as coisas do templo. Ou seja, ele usa aquilo que é sagrado para poder se embriagar e profanar o templo de Deus e aquilo que era sagrado para Deus. Naquele momento, Belsazar está bebendo, se divertindo com todo mundo e achando que não vai ser pego, achando que nada vai acontecer. Por quê? Porque ele já vinha de um coração adoecido. Ele já vinha de um coração que se afastava de Deus. Ele já vinha de um coração que estava distante de Deus. E naquele dia era só mais um dia que revelava o coração dele. Então ele estava na festa, bebendo. Imagina aí você, essas festas que o povo dá. Quem já foi em alguma balada aqui? Eita, levantou a mão. Ninguém foi na igreja, aleluia. Ninguém, mas todo mundo é pastor, eu nunca fui. O que é balada, pastor? Traduz para mim. Povo tudo crente, aleluia. Eu tenho que ir pra balada, o povo. E teve uns que levantaram a mão, foi muito engraçado. Eu queria que vocês estivessem aqui, levantaram a mão e fizeram, opa, melhor não. Imagina que ele deu uma festa rave, mas ela chamou todo mundo, serviu os melhores drinks, serviu as melhores coisas, e ele estava lá de boa, achando que nunca ia ser pego. E essa palavra é muito séria, é muito importante para os dias atuais, porque nós achamos que Deus nunca vai pesar o pecado do Brasil. Nós achamos que Deus nunca vai pesar o pecado do mundo, que Ele nunca vai acontecer nada com você. E tem muita gente que é próspera, rica, influente, tem muito dinheiro. Você olha para ele e fala, mas ele está bem, pastor, olha só, não vai acontecer nada com ele, porque até agora ele está bem, só faz o errado e parece que é próspero. Deixa eu te dizer uma coisa, uma hora todo mundo vai ser pesado na balança de Deus.
Cedo ou tarde, todo mundo vai ser pesado na balança de Deus. E quando eu digo isso, isso te conforta ou te deixa preocupado? Meu Deus, te conforta? Tudo certo. Eu estou amando que todo mundo aqui hoje é muito crente. Ninguém foi na balada, todo mundo conforta. Aleluia, aleluia. Fala para essa pessoa que está ao teu lado, você é crente mesmo, hein? Santo, aleluia, glória a Deus. Então, é forte. Aí, eu gostei que aqui não tem ninguém da festa de Belsazar, glória a Deus. Belsazar então faz uma festa, todo mundo lá, é assim que é a balada? Eu nem sei, que eu nunca fui também. Lá e tal, é assim, Renan, você ia na balada, Renan? Aí, rapaz, você está na igreja, Renan, o que é isso, cara? Aí o Renan, pra quem não sabe, gente, o Renan tocava na banda Som e Louvor. Então isso tudo é gospel, tá? Mas é que tem uns ritmos, né? Tem os forrós, né? Tem forró aí dá pra fazer forró no teclado? Dá? Quem sabe faz ao vivo. Meu Deus! E é gospel, tá, gente? Fica tranquilo, é gospel. E aí o Renan tocava na Som e Louvor, que é a música gospel, tem festa de crente, vários louvores gospel lá. Eita, meu Deus, os crentes que vieram pela primeira vez religioso, tudo não voltam mais nessa church. Sabia, church e parede preta não dá. Veja bem, e aí eles estavam na festa, no meio da balada, achando que estava tudo tranquilo. De repente, imagina a cena comigo. Tô bebendo, tô celebrando, tô festejando, convidei meus amigos, nunca me aconteceu nenhum mal. De repente, uma mão, olha que cena esquisita, começa a escrever na parede. Não era um homem com a mão, não, era uma mão solta, começa a escrever na parede. O rei, quando viu aquilo, se desesperou. A Bíblia fala que começou a tremer as pernas, ficou desesperado, ficou pálido na hora. A alegria na hora se transformou em desespero. A hora que ele começou a ver a mão escrevendo, ele começou a ficar desesperado, falando, alguma coisa de errado, tem alguma coisa aqui esquisita. A mão começou a escrever, que imagina, a gente estamos aqui na igreja, uma mão começa a escrever aqui, você sai correndo, sim ou não? Ai, meu Deus, que filme de terror é esse? Misericórdia. Fala, meu Deus, essa igreja dos crentes é esquisita. Ele estava lá na festa e começou a mão lá a escrever. E quando ele começa a escrever aquele recado, a festa acaba. Porque todo mundo fica desesperado, quando as pessoas veem aquela cena, todo mundo fala, o que é que está acontecendo aqui nesse lugar? Todo mundo estava distraído, todo mundo estava celebrando, todo mundo estava festejando. O que o rei não sabia é que todos os soldados medo-persas, o outro reino já estava invadindo a Babilônia. Os inimigos já estavam entrando na Babilônia. Preste atenção, a cidade, o lugar mais fortificado, já estava sendo invadido. Como? O rio Eufrates passava por dentro daquele lugar. Eles desviaram o curso do rio e eles passaram por baixo das muralhas, no lugar onde o rio entrava na cidade. Diga, inteligente esse povo, né? Inteligente, muito inteligente. Desviaram e entraram por baixo. O que era a riqueza deles? O que eles achavam que era a riqueza deles, o que aquele povo da Babilônia achava que era o porto seguro deles, na verdade foi onde pegaram como ponto fraco. Foi onde as pessoas invadiram por causa daquilo. E enquanto eles estavam festejando, o inimigo estava entrando na cidade, desviando o curso do rio. Aí eu já vou começar a palavra agora, trazendo para você a revelação daquilo que Deus quer para você essa manhã. Você quer que Deus fale contigo, sim ou não? Eu quero que você tome muito cuidado nesse tempo. Porque o que pode destruir um servo de Deus, mais do que qualquer outra coisa, chama ego, orgulho. E achar que a minha cidade já é tão fortificada, que eu já tenho tanto, que eu sou tão próspero, que eu tenho um rio passando na minha cidade, que eu estou tão bem que nada pode me acontecer. Aí eu celebro, começo a festejar, começo a fazer como se tudo tivesse certo, e mal eu sei que o inimigo já está planejando entrar. E aquilo que eu achava minha segurança, quando eu tiro os meus olhos de Deus, pode se transformar na minha fraqueza. Tem muita gente celebrando festa de aparência quando está rachado por dentro. Tem muita gente celebrando por fora e mostrando por fora, quando por dentro a sua cidade já está sendo invadida. E Deus veio te avisar hoje, não é para ter ponto fraco em você, é para você se firmar no Senhor, para que você não seja invadido exatamente no ponto que você acha que está tudo certo. Você pode falar para essa pessoa, vigia. A vigia vaso, a língua do crente, vigia vaso, aleluia. Vigia vaso. Esse é o problema de muita gente. Eu já sou poderoso, eu sei. Tem gente que eu não suporto conversar. Não sei se você tem algum amigo assim. Eu tenho alguns. Não são daqui da igreja, misericórdia. Todos meus amigos são da igreja, misericórdia. E aí você fala com ele, você fala, você sabia isso? Eu já sabia. Gente, mas conversar com gente que eu já sei é triste. Deixa eu te ensinar um negócio aqui para você viver em comunidade. Quando a pessoa vier te contar algo, você fala... Aí você conversa para a pessoa se sentir especial, porque tudo que a pessoa chega e fala, eu já sei.
Não, pior é aquela pessoa que você fala, comprei um carro, ela fala, eu comprei 2. É terrível, né? Ah, eu mudei de casa, eu mudei de 5. Oh, misericórdia. Mas tem gente que não deixa nem falar, já sabe de tudo. E a pior coisa que o ser humano pode ter é achar que eu já estou tão bem que eu não preciso ouvir mais. E esse rei estava assim. Ele obedecia a Deus, caminhava com Deus, deveria caminhar com Deus, deveria obedecer a Deus, mas o coração dele se afastou. E o que aconteceu? Queda, mesmo ele sendo extremamente poderoso. Só que eu estou só começando a palavra. Eu estou vendo a cara de vocês, eu estou preocupado, pastor. Ninguém está conversando, ninguém está mandando uma mensagem. Está todo mundo assim, meu Deus, é forte. Naquele momento, aquele rei estava na festa, começa a aparecer aquele comunicado. Ele começa a escrever. E essa manhã, quando eu vinha para cá, que eu estava em oração pela sua vida, é exatamente porque tem alguns momentos que pode ser o momento da grande virada assim, na tua história. Pode ser o momento em que Deus vai te prosperar, te abençoar de uma forma muito sobrenatural. E o que o inimigo vai fazer é tentar tirar o teu coração de Deus e tentar te afastar disso. E te mostrar que você precisa focar em qualquer outra coisa que não no seu relacionamento profundo com Ele. E aí você vai focar no dinheiro, vai focar em procurar empresa, vai focar em fazer as coisas, vai focar em acontecer. Só que coração distante de Deus fica frio. Coração frio negocia princípio. Quem negocia princípio não vive promessa. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é estar conectado com Deus, para que eu possa ser sustentado por Ele, porque toda obra que Ele começa, Ele termina. Então quando a minha obra começa com Deus, ela termina com Deus, mas quando ela começa comigo, não termina ou termina mal. Então eu preciso entender que o meu coração hoje precisa estar alinhado com o coração de Deus, para que eu chegue no final, bem, o que esse rei fez? Desalinhou o coração de Deus e achou que já tinha tudo. Aí vamos entender o que acontece mais na frente da história, porque o negócio agora que vai ficando bonito. Falei para você que era forte, agora você vai entender o tanto que a história aqui começa a ficar grave. Preste atenção. Naquele momento, ele começa a escrever. O versículo está aí, o versículo que a gente parou. Daniel 5. Só para eu ler com eles aqui diante. Preste atenção. A gente leu esse aqui, pode passar do próximo, por favor. O seu rosto ficou pálido, os seus pensamentos o assustaram, as articulações dos seus quadris se deslocaram e os seus joelhos batiam um no outro. Pode passar. Aos gritos, a gente leu até esse aqui, pode passar para o próximo. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado, e o seu rosto se tornou mais pálido, e os seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido as palavras do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não fiques assustado com os teus pensamentos. Existe um homem no teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu pai, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. Vou fazer uma pausa aqui. O homem tinha Daniel no reino dele. Daniel aqui já era um senhor, já era um idoso. Daniel já tinha passado pelo reino de Nabucodonosor e tinha se tornado chefe dos sábios e chefe daquele lugar. Daniel era um político, ele entendia de política, ele entendia do que estava acontecendo e ele aconselhava os reis. Era um homem inteligente que já tinha passado por várias gerações. Só que vem um orgulhoso, novo, Belsazar, vai pegar o reino e ao invés de ouvir alguém que já passou pelos reinos e que podia ajudar, ele começa a tomar decisões sozinhos e a fazer sozinho. E aqui tem algo que eu quero chamar a atenção para o teu coração. Cuidado com o orgulho e com o ego nessa estação. Porque você poderia ter bons conselheiros do seu lado, mas você não quer ouvir. Você poderia ter pessoas te ajudando na caminhada, mas você fala, eu já sei, eu posso, eu aconteço. Aí a gente chega para corrigir, seja o pastor, Mone, ou Márcio, e falar assim, ó, cuidado com a tua rota. E a pessoa fala, ninguém manda na minha vida. Você já viu essa pessoa? Ninguém manda na minha vida, o problema é meu. É igual adolescente que chega em casa e fala, mãe, te odeio. Só porque a mãe mandou lavar a louça, misericórdia. A mãe falou, meu filho entra em casa e toma banho. Ele fala, eu te odeio, você só manda em mim. É assim, às vezes você adulto trabalha dessa forma. Não escuta conselho, o que acontece? Acaba perdendo. Ele tinha Daniel, que era sábio, ao lado dele e não usava. A Bíblia fala que nessa época Daniel estava esquecido. Tinha passado por vários reinados, tinha influência, mas estava esquecido. Precisou vir a rainha mãe, a mulher do trono anterior, para poder falar para ele, alertar, olha, aqui nessa terra tem Daniel. Deus sempre vai colocar um Daniel do seu lado. O problema não é se ele coloca, é se você vai ouvir.
Aí do teu lado pode ter um Daniel, pode ter um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você tem ao teu redor aqui vários homens e mulheres de Deus, pessoas que podem te aconselhar, mas às vezes você deixa do lado. Por quê? Porque você quer ouvir quem massageia o teu ego. Você quer ouvir quem vai dizer aquilo que você quer. Não, você é lindo. Não, você é maravilhoso, você fez certo. Só que as pessoas que te corrigem são as que mais te amam e vão te levar para o bom caminho. Dê glória a Deus pelas pessoas que te corrigem, te colocam no caminho certo, porque elas que vão te ajudar na caminhada. É igual um jovem adolescente que gosta dos amigos da escola, do lugar, e não quer ouvir os pais, porque ele acha que todo mundo ali sabe o que está fazendo. É terrível, né? O adolescente fala, eu sei. Ele fala, eu sei. A mãe está lá ensinando, a mãe tem 60 anos, o menino tem 10. Ele fala, eu sei, mãe. É assim que costuma acontecer. E às vezes a gente faz isso adulto. A gente fala de adolescente, mas faz isso nessa fase. A gente quer saber o que acontecer e não escuta conselho. E ele já tinha Daniel, que ela fala, esse homem é iluminado e tem inteligência como a dos deuses. Como eu tenho alguém com a sabedoria do céu e não escuto a pessoa que tem a sabedoria do céu. Preciso ouvir conselho de pessoas sábias. Aí olha só, o rei Nabucodonosor, o teu pai, nomeou o chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Pode passar. Verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te revelará o significado da escrita. É a irmã do coque de hoje, né? Glória a Deus. É a irmã profeta de hoje. Pode passar. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse, você é Daniel, um dos exilados que o meu pai o rei trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria incomum. Trouxeram os sábios, os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizer o seu significado. Eles, porém, não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se puder ler essa inscrição e me dizer o que significa, você será vestido com um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e governará sobre 1/3 do reino. Meu Deus! Então Daniel respondeu diante do rei, pode guardar o teu presente. Está aqui a diferença de quem não negocia. Eu quero agradar a Deus independente do que eu posso receber através disso. Eu vou revelar e eu vou obedecer a Deus não só pelo que eu posso ganhar, mas porque Ele é a prioridade na minha vida e porque eu sirvo a Ele independente de qualquer coisa. Porque tem gente que não só faz, só revela e só trabalha se ganhar alguma coisa em troca. A gente não, a gente vive pelo céu e para obedecer ao Senhor. Então você faz a vontade dEle e você fala, pode ficar, eu quero obedecer a Deus. O que Daniel fala? Fica para você. Dá a tua recompensa e o teu tesouro para outra pessoa. Porque Daniel era um homem de oração. Quantas vezes nós vemos na história de Daniel, no capítulo 1, 2, 3 e 4, ele se ajoelhando para orar. E enquanto o rei Nabucodonosor queria destruir, ele se ajoelhava e buscava a Deus. É por isso que Daniel teve vitória e teve recompensa sobre o povo. Eu não sei se vocês sabem do contexto histórico, mas Nabucodonosor caiu. Ele virou animal. Ele foi transformado em um animal. Você sabia disso? Quando te perguntaram que homem que foi transformado em animal na Bíblia? Foi esse rei. Porque ele se achava tão poderoso que ele foi humilhado debaixo da mão de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus odeia o arrogante e ele humilha o arrogante. Então esse rei é transformado em bicho, em animal. Por quê? Porque ele se achava, ele começou a querer mandar mais do que Deus. Aí esse Beltesazar cresceu nesse reinado, ouviu todas as histórias e mesmo assim o coração dele estava distante de Deus. O que quer dizer que filho de peixinho é não. Ele fala, filho de peixinho, peixinho é não, nem sempre. Ele ouviu histórias, aprendeu com as histórias e ainda assim escolheu ser desobediente. Tem gente que culpa, fala para o pai e para a mãe assim, tudo é culpa sua, você fez isso com o filho. Sim, nós devemos educar, meu irmão, mas tem muita gente que faz a escolha errada mesmo. Esse menino podia ter aprendido com a história da família. O que ele fez? Endureceu o coração e resolveu não fazer. Gente, esse é o culto que toda mãe vai mandar para o filho, né? Eu acabei de prestar atenção, que eu estou só mandando direto para adolescente hoje, misericórdia. E aqui a gente vê, tá ótimo, as mães amando, obrigado pastor. E aqui a gente vê que ele começa a chamar Daniel, então ele começa a ouvir Daniel, preste atenção. E Daniel fala, não quero nada, vou falar o significado para você agora. Aí agora vem a parte forte. Lê aqui porque hoje a gente está só na Bíblia, porque hoje começou a escola bíblica aqui pela manhã. E a gente já está aqui só na Bíblia para estimular vocês. Pode passar o próximo versículo. Olha que forte isso. Ó rei,
Foi a Nabucodonosor, o teu pai, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Escuta isso. Dada a alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todos os povos, nações e línguas tremiam diante dele e o temiam. Matava a quem queria matar e poupava a quem queria poupar, promovia quem queria promover e humilhava quem queria humilhar. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante, que foi o mesmo problema de Saul, e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do trono real e despojado da sua glória. Você pode falar só mais uma vez para essa pessoa, cuidado com o orgulho, fala para ela, porque ela está se achando, não quer nem te ouvir, fala, cuidado com o orgulho. Misericórdia, estou acabando com vocês hoje. Foi expulso do meio dos homens, olha isso, e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo foi molhado como o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos do homem e põe no poder quem Ele quer. Não, isso é muito forte, merece um glória a Deus, uma palha. Meu Deus, Mateus, vem comigo, glória a Deus. E põe no poder quem Ele quer. Isso aqui eu já guardaria. Até ele reconhecer, ou seja, enquanto ele estava orgulhoso, ele foi abatido. Até ele reconhecer. Olha o próximo versículo. Mas tu, Belsazar, o sucessor dele, não te humilhaste, embora soubeste de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste ao Deus em cujas mãos estão a tua vida e todos os teus. Isso parece com os dias de hoje? Olha o próximo versículo. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Meu Deus, chegamos na parte forte agora. A inscrição que estava na parede, que foi escrita perto do candelabro, que era para iluminar e todo mundo enxergar, dizia assim: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pergunta assim: o que é isso, pastor? Próximo versículo. E este é o significado dessas palavras: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Diga misericórdia. Próximo. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, que também Persim, mesma coisa. O teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Vamos voltar ao versículo 2 atrás? Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Pode passar. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Próximo versículo. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram governante sobre 1/3 do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Aqui ninguém quer dar glória a Deus não, né? Pastor, não gostei. Não achei bacana, não achei pra cima esse domingo de manhã. Não achei animado, eu achei que hoje eu ia me animar. Ele usou uma linguagem de contabilidade. Naquela época, essa linguagem aqui, aquele reino pesava as coisas de forma muito correta. Eles faziam uma balança muito justa, muito certa. E Deus usou a mesma linguagem para falar sobre o reinado dele. E quando ele começou a traduzir, ele disse: você foi achado em falta e por isso você foi julgado na balança e você vai perder o teu reino. É um momento que a festa se transforma em desespero. É um momento que a festa se transforma em luto. É quando a pessoa que está celebrando achava que nunca ia pagar o preço. Achava que nunca ia acontecer nada. Achava que podia brincar com Deus e fazer tudo o que queria e isso não ia ter nada. Deixa eu te dizer uma coisa: a salvação
todos temos acesso. Jesus entregou para todos. Mas as nossas escolhas, é impossível fugir da colheita. Por que eu estou trazendo isso para você essa manhã? Porque nós estamos vivendo numa geração e num tempo onde pouco se fala sobre o peso do pecado, onde pouco se fala sobre o que está acontecendo. Quantos aqui estão na igreja de aparência, mas nos bastidores brincam com tudo que é sagrado e tudo que é de Deus? Quantas pessoas dizem que são de Deus, mas vivem uma vida completamente desregrada, fora da vontade de Deus? A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Eu preciso caminhar com o Senhor e com tudo aquilo que Ele quer para mim. Pastor, mas eu vou conseguir ser santo em tudo, mas eu vou buscar ser santo em tudo. E aqui nós vemos um rei, Belsazar, que achou que nunca ia pagar o preço. E um dia essa mão chegou e ele foi morto. E aí eu quero perguntar para você, por quanto tempo nós ainda vamos ver pessoas celebrando e vamos passar a mão como se tivesse tudo certo naquela festa? E às vezes nós até vamos como convidados, Rony. Às vezes a gente sabe que a pessoa está indo para o buraco e a gente vai como convidado e celebra junto com ela. Por quanto tempo nós faremos isso? Tem pessoas na sua casa, amigos seus, morrendo porque estão fazendo festa, brincando com as coisas de Deus, achando que está tudo certo. E você participando junto da festa, achando que nada vai acontecer. Seja como Daniel e fale a verdade para os seus amigos. E diga, meu filho, a balança de Deus é justa e nós precisamos caminhar em justiça, porque Deus é fiel e Ele vai fazer justiça a todos os seus filhos. Ah não, você ficou feliz com isso? É verdade? Meu Deus do céu, eu sabia que você ia aplaudir agora. Preste atenção. Por que eu falo que Daniel, eu leio Daniel, lembro dos evangelhos, lembro de Apocalipse? Porque aqui em Daniel, o pecado desse rei, aparece essa mão escrevendo e condenando o pecado dele, e aí ele vai morto por conta disso. Lá na frente, no Novo Testamento, a gente vê que tem outra mão. E essa outra mão também veio de Deus. Só que ao invés dessa mão escrever condenação, essa mão foi pregada numa cruz. Meu Deus. Ao invés dessa mão escrever, você foi achado em pecado, pesado na balança e você será morto, a mão foi pregada na cruz e disse, está consumado. Todos os meus filhos estão perdoados dos seus pecados. Ah não, você se alegrou mais lá atrás do que agora? Meu Deus do céu. Preste atenção. Isaías 53, versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Lá na frente, um pouco mais à frente, nós temos um homem que também tem essa simbologia das mãos. Além de ter as suas mãos furadas, ele ressurge. Ele ressuscita e aparece aos seus discípulos. Um deles pede inclusive, se é verdade, eu quero então colocar o dedo nessa mão. E ele foi mostrar, através dessa mão agora, todos vocês são restaurados. Onde o inimigo antes escrevia condenação, Jesus escreve perdão, cura, restauração. Onde o inimigo escrevia na parede antes, olha, você está morto, vai acabar tudo agora, Jesus veio e falou, não, pelo meu sangue eles são purificados e restaurados. Pastor, então se é assim, se a graça é tão maravilhosa, por que você chegou trazendo uma palavra de alerta tão grande, falando sobre Daniel? Porque é exatamente porque Jesus deu a graça que nós devemos nos posicionar como alguém que recebeu a graça. Jesus morreu pelos seus pecados para que você pudesse recomeçar. Então por que ficar paralisado numa vida antiga, com pecados antigos, com coisas antigas, se você pode se levantar e viver o novo em Jesus? Ele não morreu para nós permanecermos iguais, Ele morreu para que nós tivéssemos uma nova chance de viver algo novo e extraordinário nele. Diferente do capítulo de Daniel, nós vemos a história do filho pródigo, que volta para casa e o pai recebe ele de braços abertos. No mundo nós temos condenação, no Pai nós temos abraço. No mundo nós temos morte, no Pai nós temos vida. No mundo nós não temos autoridade, no Pai nós recebemos autoridade de volta. Jesus te trouxe aqui essa manhã porque enquanto você estiver entorpecido, como o rei estava,
Porque o rei estava na festa, se embriagando, ele não estava percebendo o que estava acontecendo ao redor. Enquanto ele estava entorpecido, tinha condenação sendo escrita para a vida dele. Deus está falando para você, não se entorpeça. Olha o que está acontecendo ao teu redor. Começa a ser curado, a ser transformado, começa a ser restaurado, para que você possa receber esse livramento e essa vida nova no Senhor. Sabe, quantos de nós vivemos entorpecidos como se nada tivesse acontecendo? Deus está chamando você a acordar. Deus está dizendo, filho, você vai ficar por quanto tempo assim? Como se nada tivesse... Não, te levanta. Assuma a posição da sua vida, assuma a posição de governo, seja sim ou não. Eu sou crente hoje, mas amanhã eu não sou mais. Depende de quem eu estou, depende do meu network, depende do meu humor. Hoje eu estou na caipirinha, do outro dia na cervejinha, no outro dia no... E hoje eu estou na frente dos crentes, então eu só bebo uma aguinha que é para disfarçar. Hoje eu estou na festa, hoje eu falo besteira, hoje minha boca é suja, amanhã é limpa, porque eu estou segura na mão de Deus domingo no culto. Deus está te chamando para ter uma postura só. Deus está dizendo, meu filho, seja firme no seu posicionamento. Porque quando você se posiciona, as coisas começam a se ajustar. Quando você diz assim, eu serei um só no Senhor, tudo começa a ser colocado no lugar de volta. E Deus tem pressa em colocar a tua vida de volta no lugar. Deus tem pressa em te entregar mais, o dobro daquilo que você perdeu. Deus tem pressa em te dar alegria, graça, vida. Só que Ele quer posicionamento da sua parte. E o que o Senhor está nos chamando hoje é para a gente olhar para a graça que Ele teve na cruz, para o que Ele carregou por nós, porque escreveram na testa dele, rei dos judeus, zombaram dele por nossa causa, para que você não precisasse pagar o preço e morrer como Belsazar. Ele pagou o preço. E o que Ele quer é que você tome posse desse preço hoje, desse sangue hoje, e você diga, Jesus, por causa desse sangue eu vou me posicionar. Você pode falar bem alto comigo, eu vou me posicionar. Você pode falar para essa pessoa que está do teu lado, se posiciona em nome de Jesus. Preste atenção. A festa da Babilônia termina em queda, mas a festa do Pai termina no abraço. A festa de Jesus é diferente. É por isso que Ele está te trazendo para esse lugar que você nem imaginava. É por isso que Ele está te apresentando novos amigos. Porque por mais que você tenha vagado aí no mundo afora, por mais que você tenha ido para outros lugares, comido com os porcos, Ele quer te abraçar de volta em casa e quer te dar vida nova. Ele quer colocar no teu dedo a autoridade. Ele quer calçar os teus pés com passos novos. Não, essa palavra de hoje não é sobre condenação. É para você entender que Jesus sabe de tudo e mesmo assim Ele te ama, te quer transformar a tua vida. Mas Ele quer que você se posicione para esse tempo e para viver o novo. Meu Deus do céu, glória a Deus. João capítulo 20, 19, para finalizar. Oh meu Deus. Você é falso, hein? Tá doido para almoçar, morrendo de fome e fazendo, pensa que eu não sei. João capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Aqui nós temos Jesus ressuscitando dentre os mortos, reencontrando com os discípulos. Depois deles terem pecado, como Belsazar, o coração de Pedro ter se afastado de Jesus, ter traído Jesus. Depois deles terem passado por várias coisas, Jesus ressurge naquele momento. E Ele fala, paz seja com vocês. E depois Ele repete de novo, a paz seja com vocês. E o que eu quero hoje liberar sobre a sua vida é exatamente a paz que o mundo não pode dar, mas que pelo sangue de Jesus Ele está devolvendo para o seu coração. A paz, a alegria, a prosperidade, a bênção, a graça, Jesus está devolvendo porque Ele ressuscitou para que não tivesse condenação na parede do seu quarto, mas tivesse vida. E essa é a diferença para quem caminha com Deus, para quem não caminha, de verdade, não Deus de falar. Porque você pode vir na igreja todo domingo, toda quarta-feira e não ter Deus de verdade. Tem gente que entra no quarto e só vê condenação na parede. Meu Deus. Tem gente que entra no quarto e só vê condenação na parede. Quando entra no quarto já entra em depressão, começa a chorar. Entra em casa, só vê maldade na parede escrito.
no trabalho, vive chorando, depressão profunda, ansiedade, mal, acabado. O passado ainda fica na tua cabeça, trazendo setas, trazendo palavras de maldição. Você se lembra do que aconteceu e por isso você não consegue se levantar. Por quê? Porque os teus olhos estão naquela mão, igual em Belsazar na festa, no momento em que a tua vida foi destruída e que estava acabando, aí você lembra daquilo. Mas hoje eu quero que você troque esses pensamentos pela mão que estava na cruz. Quando vier esse pensamento dizendo, você não pode, você é mau, você se afastou de Deus, você responde com a palavra, tem uma mão que foi pregada na cruz do Calvário e me deu vida, graça, paz, alegria. Então eu vou sorrir, eu vou celebrar, eu vou avançar. Jesus hoje está dizendo, filho, a paz seja com você, não por sua causa, não porque você é bom, não porque você acertou, mas porque eu escolhi te perdoar e morrer na cruz por você, e é por isso que você vai receber a paz. Deus, eu vou acabar porque tem que acabar. Minha vontade de sair aqui correndo, voando aqui, aleluia. Hoje eu senti muito isso da parte do Espírito Santo. Pessoas que sentem como Belsazar, parece que tem uma mão o tempo inteiro perturbando a mente, dizendo, você foi pesado, viu? Agora acabou. Você foi encontrado em falta. Quantos é o tempo inteiro na mente? Você foi encontrado em falta, você foi encontrado em falta. Estava conversando ontem com a Tainara sobre isso. Quando eu cheguei em casa, eu vim aqui para o culto dos jovens ontem. E que culto lindo. Gente, só quem estava aqui no culto dos jovens, foi maravilhoso, foi lindo demais. Dos jovens e dos adolescentes. Eu cheguei em casa ontem conversando com ela e eu estava falando assim, quando você vai liderar um ministério, seja de jovens ou você vai ser empresário ou fazer qualquer coisa, você tem que aprender a não se tornar orgulhoso pelos elogios e não se abater por causa das críticas. Você tem que caminhar pela missão que Deus deu para você e ponto. E ser fiel ao que Deus deu para você e ponto. E muitas pessoas são destruídas por quê? Porque ficam olhando para essa mão o tempo inteiro do capeta, escrevendo palavras sobre a tua vida, daquilo que ele quer que você acredite. Você é fraco, você não é isso, você não é aquilo, você não é capaz. Quando a gente tem certeza e consciência daquilo que Deus declarou sobre nós, a gente não olha para essa mão maldita, a gente olha para a palavra de Jesus. A gente olha para aquilo que Ele fala sobre nós. Então você em qualquer cargo, como empresário, como líder, como pai, como mãe, como mulher, como marido, entenda uma coisa, Satanás o tempo inteiro vai querer colocar essa mão. Não se distraia. As pessoas vão te comparar. Vão dizer, Michele é assim, o Lucas é assado, a Mônia é assim. Para com isso. Olha só para o que Jesus já fez e para a missão que Ele deu para você. A gente precisa tomar cuidado, gente, porque cada um tem um ponto de vista. É igual você ser líder de ministério de casais. Pastor Valmor, você sofre, Pastor Valmor? Não, né? Você ama, não é verdade? É assim. A gente fala para o casal, vamos aconselhar, Nath, o casal. A gente fala, vamos ouvir a mulher. Aí a mulher entra na sala. Aí ela começa a contar sobre o marido. Aí quando ela sai, a gente comenta, rapaz, esse marido é o capeta. Pai, tem rabos, tudo vai direto pro inferno. É terrível esse homem. Pode matar, não tem jeito. E aí, pastor, a mãe te manda prender, mata, o que a gente faz? Não, nada, rapaz, a gente sai assim. Quando a mulher sai, você fala isso, rapaz, esse aí não tem jeito não, nem a morte para ele, só Jesus voltando. Aí você chama o marido. Aí ele senta e começa a te contar. E quando ele senta, ele fala, rapaz, essa mulher é o capeta. Rapaz, o que a gente faz? Essa mulher não tem jeito. Porque não na simples. Na simples isso não acontece, é porque eu vi de outras igrejas. Estou dando um exemplo. Aí se põe os dois juntos, aí você tem... Estou brincando. Aí você põe os dois juntos, o que você entende? Quando você está com raiva, a depender da tua visão no momento, você enxerga as coisas com aquela ótica. E aí você pode transformar alguém que é uma bênção em maldição por causa do teu olhar naquele momento. Você pode transformar alguém que vai ter um futuro brilhante e matar aquela pessoa, porque o teu olhar naquele momento é disso. Só que o olhar de Jesus não, o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. O olhar de Jesus é um olhar transformador. É por isso que eu brinquei aqui para você dar risada, mas sempre que alguém entra e vem conversar com a gente, pode ser a pessoa com os maiores pecados do mundo, nós olhamos e dizemos, nós cremos que Deus pode, Deus é, Deus faz, Deus é maravilhoso, e nós cremos que você pode ser a sua melhor versão, e essa é a igreja do Senhor, acreditando uns nos outros, orando uns pelos outros, e crendo que Deus pode fazer o sobrenatural. Então o que eu quero pedir hoje para você? Ajuste seu olhar, ajuste sua visão.
Não seja como Belsazar, não deixe as coisas se distrair por causa de festas, de momentos que você está distraído. Foca na reconstrução da sua vida, da sua casa, da sua família. Foque em estar diante do Senhor, foque em receber o que Jesus fez na cruz, foque em edificar a tua cidade. Não se distraia com nada. Às vezes, enquanto você está se distraindo, o inimigo está preparando o terreno para entrar e para invadir. Então essa semana o que você vai fazer? Vigiar. Descansar no Senhor, falar: Jesus, eu quero você mais do que qualquer outra coisa. Eu não vou essa semana perder tempo com nada que não seja a tua presença, porque eu quero remodelar a minha vida, eu quero ajustar a minha vida, porque eu vou viver o melhor tempo e a melhor estação, sim. E se precisar de trocar de mesa, troque. Se precisar trocar de amigos que só fala besteira, só te leva para trás, troque. Precisar trocar de negócio, troque. Não importa o que precisar trocar, só não troque a presença de Deus por nada. Porque Ele é tudo que você precisa e Ele pode te levar para a melhor estação em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, obrigado Jesus. Eu quero te convidar para ficar de pé nesse momento. Meu Deus. Hoje é um dia de você trocar esses pensamentos, como eu falei, dessa mão, dessa voz que fica o tempo inteiro na mente, pelos pensamentos de Jesus. Então eu queria pedir que você orasse junto comigo por uma nova estação na sua mentalidade. Eu sei que você já passou por várias coisas que te fizeram achar que não era capaz, que não ia se levantar, que não ia ser feliz de novo, que não ia ser melhor de novo. Mas a Bíblia diz que Jó não recebeu o que ele perdeu. Ele foi restituído em dobro. A restituição é porque não tem como fazer igual. Então Deus fez ainda melhor e mais. E eu creio que nesse tempo o Senhor pode fazer ainda melhor e mais. E pode te entregar ainda mais. Mas a minha oração hoje é para que os seus pensamentos estejam blindados. Que o inimigo não consiga invadir por causa do teu orgulho. Porque você fica deixando com que o orgulho invada o teu coração. Que você tenha a mente blindada no Senhor. Para quê? Para viver essa estação nova que Deus tem para você. Então eu quero orar pela sua mente hoje. Eu vou orar por quem quer ficar no seu lugar, mas eu gostaria de ungir aquelas pessoas que entenderam especificamente que, pastor, eu quero viver um novo tempo, mas o inimigo várias vezes vem com setas sim para acusar minha mente ou passado ou dizer que não vai dar. Se você é essa pessoa, eu queria ungir a sua cabeça, a sua mente. Então eu queria que você viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você. E você que, pastor, não é específico para mim, mas eu vou ficar orando aqui no meu lugar, pode ficar no seu lugar. Mas se você é essa pessoa, eu queria que você viesse aqui, porque eu creio muito no poder da oração. E a nossa intercessão vai orar por você, vai declarar sobre a sua mente um novo tempo. Então eu queria que você saísse do seu lugar, já tem gente vindo, pode sair do seu lugar, pode começar a vir, porque eu vou orar por você. Nós vamos cantar um louvor enquanto você vem, tem mais pessoas vindo. Não fique envergonhado, porque é o Senhor que vai transformar essa mente, a visão, Ele vai te dar graça. E todos nós precisamos de uma mente restaurada, de uma mente nova. Então se você é essa pessoa, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Porque nenhuma das palavras que o inimigo lança vão mais tomar a tua mente. Pelo contrário, só palavras de vida e só palavras de Deus. Então eu queria que você viesse, porque nós queremos orar pela sua mente, pela sua visão. Você que vai ficar aí no seu lugar, que não vai vir receber essa unção e essa oração, eu gostaria que você orasse daí juntamente com a gente, pelas pessoas que viessem aqui, você orasse pela sua mente também. E se você é alguém que o Senhor está chamando, não deixa de sair do seu lugar, porque nós vamos ungir agora a sua mente, nós vamos pedir a Deus por esse novo tempo. Então se você é essa pessoa que quer vir, quer receber essa oração, não deixa de vir, que eu quero orar por você. Tem mais pessoas, pode vir, eu sei que Jesus está chamando mais pessoas, eu sei que Jesus está chamando, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode sair do seu lugar. Eu sei que tem mais pessoas. Pode vir, Jesus está te chamando. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua Ore, Jesus, luz. brinda minha mente, Jesus. Sobre sua família clame o santo nome. Tem mais pessoas, Jesus está te chamando. Tem mais pessoas. Jesus está te chamando. Declare pelas ruas. Pode vir, Jesus está te chamando. Pode vir, Jesus está te chamando. E sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus.
de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. E sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói Jesus, quero declarar teu nome Declara isso sobre toda a mente. sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Cante isso, diga: clamo Jesus. Clamo Jesus. Você pode cantar com a gente, declara o nome de Jesus. Jesus, quero declarar o teu nome. Jesus, quero declarar teu nome, Quebrando os vícios dessa geração. quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança é liberdade. Declaro que há esperança em liberdade. Clamo Jesus. Levante suas mãos, diga isso: teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ei, Jesus, destrói cadeias. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, Jesus, é poderoso. Teu nome é cura, é poderoso. Declara isso, teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Obrigado, Jesus, você é lindo, Jesus. Obrigado, Jesus. Não há ferrolhos, Canta isso. nem portas Só quem conhece que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de Diga: a nós. tempestade. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e escudo para os que nele crê. Só para finalizar. Aquilo que
se vê. Jesus já está fazendo. Aquilo que parecia não ter saída. Diga isso, aquilo que parecia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Você é um milagre, meu irmão. sou um milagre. Você é um Estou milagre. aqui. Você é um milagre, meu Deus do céu. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, Mas Jesus mudou. minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Meu Deus do céu, só milagre aqui nessa igreja hoje. Meu Deus, meu Deus. Gente, essa manhã, muito forte, muito forte. Eu vejo literalmente o Senhor quebrando cadeias. Via barulhos de correntes, é sobre a tua mente hoje. Porque o que impedia de avançar muitas pessoas aqui era a mente, pastor Amor, presas ao passado. Não vou conseguir, não vai dar. Não, Deus vai escrever uma história linda de novo. Meu Deus do céu. Tô todo arrepiado, misericórdia. Eu tenho que finalizar para você poder levar esse irmão para almoçar. Eu sei que você quer levar ele. Você vai levar ele num bom restaurante hoje? Vai. Fala para ele, é num bom restaurante, hein? O pastor falou, hein? É num bom restaurante, você me leva hoje. Glória a Deus, Eu quero finalizar esse culto convidando você para fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui na Simples. Quem ama essa casa? Quem recebeu algo da parte do céu aqui? Voluntário, anota o nome de quem não levantou a mão para a gente entender porque não ama a casa. E eu quero convidar você para fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo aqui nesse tempo. Nós temos vivido milagres assim sobrenaturais, como você pode ver. A igreja tem crescido, muitas vidas chegando. E uma coisa que nós carregamos sempre desde o começo da igreja, a essência de realmente ser igreja, cuidarmos uns dos outros, cuidar das pessoas. Então nós temos pedido ao Senhor que prepare novas lideranças, novas pessoas, que te levante, que você seja usado por Deus também nesse tempo, como um discípulo, um servo, alguém que também vai cuidar de outras vidas, porque eu sei que você é uma potência na mão de Deus, em nome de Jesus. Você pode liberar para essa pessoa que tem ministério e falar, você é uma potência, fala para você, é uma potência na mão de Jesus. E aí às vezes você fica, não pastor, eu não posso ser usado por Deus, tem muita coisa que eu ainda preciso mudar e tudo mais, então muda, vaso. Vai dar certo, o Senhor te ajuda no processo, Ele quer te usar nesse tempo. Então eu quero convidar você para fazer parte. Procura depois o Jonathan. Jonathan, fica aqui, deixa eu mostrar você para eles. Jonathan é uma bênção. Fica aqui, Rubem, que é a mulher dele, porque ele é casado, tá? Você que ficou aplaudindo muito aí, ele é casado, a mulher tá aqui, aleluia. Tá aqui com um crachá lindo os dois. E nós queremos convidar você para se tornar um voluntário, para fazer parte desse tempo, que nós temos expandido. Precisaremos abrir mais cultos daqui a pouco, glória a Deus. Uma igreja também em São Paulo linda, que precisa nascer daqui a pouco. E para isso o Senhor precisa levantar novas pessoas, e eles vão te ajudar, te treinar nessa caminhada, junto com a Tatá. Eu não sei se ela está aí também. Tá lá, Tatá? Glória a Deus, está ali cuidando de trás. Então procure para você fazer parte nesse tempo do nosso ministério de voluntários, do pessoal que cuida da igreja, porque eu sei que o Senhor quer te usar. E você pode somar nesse tempo também contribuindo. Esse mês nós temos, obrigado gente, esse mês nós temos algumas metas que nós precisamos cumprir, porque nós começamos a reforma aqui por baixo, mas ainda lá em cima está sem espaço. Os domingos que lotam de criança, a gente mal consegue, as professoras do Kids estão assim, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? E a gente precisa reformar o espaço lá de cima, e tudo isso, gente, é verba e investimento. E você concorda comigo que Deus usa pessoas para isso, né? Não é o anjo Gabriel que desce do céu, ele te abençoa, prospera você para que você possa abençoar o reino dele. Então nós temos uma série de reformas para fazer, nós temos uma série de coisas que nós precisamos fazer, se comprometer esse mês, e até o dia 30 o Senhor falou que vai mandar milagre, eu creio nisso em nome de Jesus. Esse mês nós falamos com Jesus, Pai, nós precisamos de um milagre, porque o valor que nós precisamos cumprir esse mês de fevereiro é um valor expressivo para a gente conseguir cumprir com todos os compromissos da igreja, cumprir com tudo aquilo que a gente precisa. Então nós queremos convidar você para fazer parte disso, porque eu sei que o Senhor vai fazer. No final desse mês nós estaremos com tudo feito,
mas eu peço que seja através das suas mãos, para que o Senhor possa te abençoar ainda mais. Então nós temos algumas coisas, enquanto você faz sua oferta, ficam passando aqui no telão alguns dos nossos compromissos. Caso você queira também doar, por exemplo, a gente já tem uma parcela do ar-condicionado. Pastor, eu quero ajudar com isso, eu quero ajudar com aquilo. O irmão esses dias falou, eu quero doar as cadeiras. Então essas cadeiras que vocês estão sentados aí atrás, foram doadas por um irmão recentemente. Então se você tem algo que você pode ofertar e ajudar, procura no final o pastor Valmor que está aqui, procura o Jonathan e fala, olha, eu quero contribuir com isso, e faça esse investimento que eu tenho certeza que o Senhor abençoa infinitamente mais. O Senhor coloca semente na mão daqueles que semeiam. Eu queria orar pelo seu envelope, pedindo para o Senhor que Ele te mande muitas e muitas sementes. Segura assim o seu envelope. Segura assim o seu envelope. Eu quero orar para que o Senhor te mande muitas sementes. Agora nós vamos, por exemplo, ter uma ação social de sopão, não é isso, Rebeca? A Sara não está aí, né? Do sopão que a gente vai fazer. E as meninas fizeram bazar, por exemplo. Arrecadaram, foram uns R$600 que tinha ainda na conta. E vai ser o valor que vai ser usado para o sopão. Mas nós colocamos aqui o valor das nossas ações sociais, porque nós cremos que a própria igreja pode usar e abençoar para isso. Então nós queremos muito levantar através da igreja. Pastor, eu quero doar o valor da ação social, eu quero doar o sopão, porque daí elas ficam mais tranquilas, podendo utilizar o recurso, podendo trabalhar, e a gente faz os bazares para ainda ajudar em mais outras demandas. Então se você é alguém que pode contribuir, não deixe de fazer parte do que Deus vai fazer nesse tempo. Segura assim o seu envelope, porque eu quero orar por você. Segura assim, eu quero orar por você, porque aí não é só um envelope, é um terreno fértil em nome de Jesus, amém, Mônia? Mamônia é a próxima milionária de Alphaville, aleluia. Entrega em nome de Jesus, amém? Quero orar por você e pelo seu envelope. Levanta assim o seu envelope. Senhor, meu Deus e soberano Pai, isso não é apenas um envelope, é um solo fértil. E eu creio, Pai, que todos os teus filhos vão entregar o melhor hoje nas tuas mãos, para que o teu reino possa crescer e prosperar. Nós temos trabalhado muito, papai, nós temos feito várias e várias ações, porque o Senhor tem pedido, e eu creio que tudo que o Senhor pede, o Senhor abençoa, o Senhor prospera e o Senhor faz, mas é através da mão dos teus filhos. Então, Senhor, libera o coração deles nesse momento, Pai, destrava o coração deles, Pai, para que eles possam celebrar esse momento e fazer a oferta com alegria. Nós já consagramos esses envelopes e essas sementes vão frutificar e gerar muitos e muitos frutos mesmo, em nome de Jesus. E você diz, amém. Você vai fazer a sua oferta com calma, você pode tomar o seu assento. Você pode fazer pelo Pix, QR Code que está no envelope, pode fazer em dinheiro. E nós vamos passar aqui nos corredores oferecendo a maquininha. Você pode pedir a maquininha, eles vão passar para você. E pode fazer com calma, porque nós vamos cantar um louvor enquanto você faz a sua oferta. Contribua com o melhor que você puder. E no final do louvor nós vamos orar pelos envelopes aqui no altar. Vamos louvar o Senhor enquanto eles fazem a oferta. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Por todo o meu ser, por tudo que és, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Senhor, te apresentamos as nossas ofertas. Tudo vem de ti. Tudo é para ti. Te damos graças. Receba as nossas ofertas. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Vamos celebrar essas crianças lindas, meu Deus. Deus abençoe. Ô João, melhor, Deus abençoe, gente. Segue a tia Dani lá, ó. Glória a Deus. Fica de pé, estenda suas mãos pra cá, fica de pé. Ô João, vem cá, João. Vem cá, cara. Rapidinho, vem cá. Fica com vergonha não, tu é crente, cara. Glória a Deus. Ele pato. Gente, vamos orar. Fecha o olho aí, galera, vamos orar. Estende as mãos assim, João. Fala assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Te entregamos nós te entregamos todos os dizimistas todos te e ofertas. e Em ofertas. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O João, o quê? Também, né, João? Dizimistas é brabo, né? Te entregamos todos os dias. O quê? Misericórdia. Gente, Deus continue abençoando vocês de forma sobrenatural. Nós consagramos, Pai, a Ti esses dízimos e ofertas para o crescimento da Tua obra. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. João, o quê? Gente, estamos finalizando o culto. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja linda. Eu quero lembrar você que esse mês de março nós temos o Retiro Poder do Casamento. Então todos os que são casados estão convidados para fazer parte desse retiro, que é sensacional. No final você pode procurar o Renan, a Mica, o pastor Valmor, a pastora Sandra, que são líderes de casais, que eles explicam mais para você. Faça parte de uma semente, que são os nossos pequenos grupos, que eu sei que vai ser uma bênção para você se relacionar. Não deixe de, no final do culto, conhecer o pessoal, conversar para você conhecer mais sobre a igreja e tudo que tem aqui para você fazer parte, amém? Deixa eu orar por você para despedir você em paz. Abre assim as suas mãos, abre assim suas mãos lindas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você e com a sua casa, não só hoje, mas todos os dias. E você diz amém. Que Deus te abençoe, uma semana muito abençoada. Abraça aí quem está perto de você, que Deus te abençoe. Boa semana.